Bem, pessoal, essa questão é uma questão de um medida espacial, né, de posição. Não tem cálculo, é mais análise mesmo, né? Então vamos lá, ele fala o seguinte: três pontos determinam um plano, né? Eu diria que essa prova, né, ela poderia até talvez ser, essa questão poderia até talvez ser anulada, porque assim, três pontos determinam um plano, sim, né? Isso é verdade, né? Desde que esses pontos, né, eles não estejam alinhados. Então, A, B e C, quando eles não estão alinhados, eles determinam aqui, né, um único plano, né? Isso é um postulado da geometria espacial. Então, eles determinam um único plano. Agora, se os pontos estão alinhados, né? Então, por exemplo, se os pontos estão na mesma reta, né? Então, A, B e C, eles estão na mesma reta. Esses pontos, né, eles não necessariamente determinam um único plano, né? Assim, tem infinitos planos que passam por esses três pontos. Então, acredito que por esse motivo, né, esse item ficou sendo falso, né? Porque ele quer especificamente um plano, né? Ele está dizendo que três pontos determinam um plano específico, tá certo? Nesse caso aqui, quando eles estão alinhados, né, aqui existem, por exemplo, vários planos passando por esses pontos, né? Esse aqui, por exemplo, é um plano, e a gente pode ter um plano aqui, né, por cima, passando, né? E podemos ter um plano aqui também, por exemplo, diagonal, passando por eles, tá certo? Então, se eles estão alinhados, existem infinitos planos passando por esses pontos. Então, eles não determinam um plano específico, tem infinitos. Então, acredito que por esse motivo, esse item aqui é um item falso, né? Se ele dissesse um único plano, aí estaria, né, verdadeiro, seria considerado verdadeiro para a questão, né? Então, o item A a gente elimina, tá bom? Então, deixa eu apagar aqui porque eu vou fazer mais desenhos. No item B, né? O item A já era. Vamos ao item B. A interseção não vazia entre dois planos contém uma quantidade finita de pontos, né? Isso é falso, né? Porque se dois planos eles têm interseção, né? Então, vou colocar aqui, por exemplo, essa representação. Eu tenho o plano horizontal e o plano vertical, aqui são a representação. Se dois planos têm interseção, né, significa que esses dois planos têm uma reta em comum, né? No caso, essa reta aqui ficaria sendo essa parte azul, né? E uma reta não tem uma quantidade finita de pontos, né? Uma reta possui infinitos pontos, tá certo? Então, por esse motivo, né, o item B também está eliminado, tá certo? A interseção de dois planos, né, quando não é vazia, é um conjunto infinito de pontos. No item C, ele diz o seguinte, né? Vamos olhar o item C. Uma reta que é paralela a um plano. Então, vamos analisar aqui uma reta, né, que é paralela a um plano. Então, é paralela a todas as retas que estão nesse plano. Nem sempre, né? Porque se eu pegar essa situação aqui, ó, aparentemente a reta de cima é paralela com a de baixo. Mas se eu pegar, por exemplo, uma reta assim, né? A gente percebe que elas não são paralelas, elas meio que elas estão em direções diferentes, né? Então elas não são paralelas, apesar de elas não se tocarem, elas não são paralelas. Esse tipo de situação aqui é chamado de retas reversas, né? Retas que não se tocam e estão em planos diferentes, tá certo? Só que elas não têm a mesma direção. Então essa daqui também é falsa porque existe a situação das retas reversas. E no item D, né, o que ele fala? A interseção de três planos distintos pode ser um ponto. Isso é verdade. Porque imagina que você tem aqui, por exemplo, esse plano, né? E aqui no meio você tem um outro plano. Tá certo? Aqui no meio a gente tem um outro plano. Esses dois planos aqui, eles formaram entre si uma reta, né? Eles formaram aqui, ó, uma reta. Certo? Agora,
imagina que existe aqui, né, um plano, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer esse desenho. Um plano que corta, né? Ele vai continuar assim, lá por trás. Continuando, né? Um plano que corta esse plano de cima nesse sentido aqui, por exemplo, né? Tá certo? Esse plano verde corta o plano de cima. Perceba que aqui, ó, nós temos formando uma reta, né? O desenho não ficou muito legal, mas aqui ele formou uma reta que toca o plano azul, né? Toca o plano azul aqui, essa reta, certo? A reta toca o plano azul, não, toca a reta, essa reta lilás toca a reta azul, né? E a interseção entre duas retas, né? A interseção entre duas retas é um ponto. Então, esse ponto ele pertence tanto ao plano de baixo, vamos chamar de alfa, como o plano de cima, que vamos chamar de beta, como esse plano verde que vamos chamar de π, né? Ele pertence aos três planos, né? Então pode ser um ponto sim. Nesse caso, a interseção entre três planos. A resposta correta seria, no caso, o item D, né? O item E não precisa comentar porque ele está dizendo que é nenhuma das anteriores. A gente viu que é o item D, certo? Então é isso, espero que tenha ficado claro. Até o próximo vídeo.